Ezequiel 20. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultares. Julgá-lo-ás tu, ó filho do homem, julgá-lo-ias, fazer-lhes saber as abominações de seus pais e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando uma mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual maná, leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Deles os meus estatutos e lhe fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando no meu estatuto e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, perante as quais os fiz sair. Demais, levantei-os no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual maná, leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhe perdoaram e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andei nos estatutos de vossos pais, nem guardei os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados,
pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os homem, viverá por eles. Antes, profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais, pelo que também lhes dei estatuto que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver, e permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo o que abre a madre, para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim. Porque, havendo-os eu introduzo na terra sobre o qual eu levanto a mão, jurará dar-lhe, onde quer que vi um outeiro alto e uma árvore frondosa. Aí ofereci os seus sacrifícios, apresentando suas ofertas provocantes, punha os seus suaves aromas e derramava suas libações. Eu lhes disse: que alto é este? Aonde vós ides? O seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, disse a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações? Ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando se queimais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos, até ao dia de hoje. Porventura, me consultarias, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Que vós ocorra à mente de maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirai-vos dentre os povos, e vos congregarei das terras, nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-eis ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-eis passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgredirem contra mim, da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide cada um, sirva aos seus ídolos, agora e mais tarde, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali
Toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra, ali me agradarei deles. Ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, como todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós, como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andeis espalhados, e serei santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos, de todos os vossos feitos, com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra ele. Profetiza contra o bosque no campo do sul, e dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante. Antes, com ela se queimarão todos os rostos desde o sul até o norte. Todos os homens verão que eu, Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é ele proferidor de parábolas?